Fala galera, a gente tá aqui nessa quinta-feira, eu e vocês, para falar sobre um dos meus quadrinhos favoritos publicados pela Panini atualmente, que é o Miracle Man, que está sendo relançado e continuado ao mesmo tempo. No final do mês passado saiu novamente a número 1, junto com a número 8, e esse mês vai sair a número 9, junto com a número 2, e assim vai continuando, né? Nesse nosso caminhar com a história de Miracle Man. Para quem não sabe, o Miracle Man, quando ele nasceu lá na década de 50 na Inglaterra, ele tinha um outro nome. Ele era conhecido primeiro como Marvel Man, escrito pelo Mick Anglo para substituir a falta de um personagem americano lá na Grã-Bretanha. Eles costumavam publicar um outro personagem, tiveram uns problemas, ele sumiu, então eles acabaram fazendo um personagem inspirado por ele, que se tornou o Marvel Man. Algumas dessas primeiras histórias do personagem, eles estão tipo no final aqui de algumas das edições da Panini, por dois motivos. Como vocês que já estão lendo sabem, e para vocês que talvez queiram começar a ler vão saber, essas histórias aqui, elas foram publicadas na década de 80 pelo famoso e misterioso escritor original. E como parte das demandas desse escritor para que a Marvel pudesse pegar o Miracle Man e publicar ele, ele fez com que essas histórias do Mick Anglo, as originais, fossem publicadas junto das histórias dele dos anos 80, para que o Mick Anglo, criador do personagem, também ganhasse dinheiro a partir dessa nova republicação que o Miracle Man está vendo agora, recentemente, aqui no Brasil e lá fora com a Marvel também. Essa publicação tem uma grande importância histórica por fazer parte de um seleto grupo de títulos dos anos 80 que, naquela época, estava quebrando com os paradigmas que a indústria dos quadrinhos carregava com si desde sempre. Essas publicações, elas começaram a mostrar mais violência e a abordar alguns temas mais complexos ou, às vezes, com caráter político, mais pesados, tanto intelectualmente quanto graficamente em suas páginas. Antes disso, é claro, já tinha um ou outro quadrinho, mas esse grupo de quadrinhos do qual o Miracle Man faz parte foi o que abriu as portas para muito mais gente começar a fazer isso pós anos 80, influenciados por eles. Então, é muito legal que na história do Miracle Man, desde o começo, desde as páginas de abertura, o escritor original ele coloca uma citação que, embora um pouco complexa e não muito explicada por ele em si só, vai permear toda a história. É uma citação de um livro do Nietzsche, que vai falar sobre o Übermensch, né? O super-homem, o supra-homem, o sobre-homem, tem muitas traduções possíveis, mas acho que vocês pegaram a ideia, como que para o Nietzsche era um ideal da humanidade. O Nietzsche, como alguns de vocês podem saber ou não, é aquele que matou Deus, ou que declarou que Deus estava morto, e concordando ou não, a filosofia que está por trás dessa história toda é a filosofia nietzschiana, que vai falar justamente sobre esse Übermensch que vem para suprir esse espaço, esse vago lugar que a morte de Deus deixou. Ao longo do quadrinho, nós vamos ver vários dos personagens dele aspirando, digamos, a tentar ocupar esse espaço do Übermensch. Desde o personagem principal, o Mike Moran / Miracle Man, até alguns vilões, como o Dr. Emil Gargunza e o Kid Miracle Man, que é talvez o pior vilão, um dos piores vilões que tem na série, é o mais próximo do próprio Miracle Man, já que é um ex-parceiro dele. Mas ao meu ver, nesse quadrinho, ele se trata de uma jornada do herói, né? Aquele personagem que vai passar por várias dificuldades para chegar a algum lugar, e esse lugar é justamente esse Übermensch. Mas um humano normal é incapaz disso. Então, dentro do quadrinho, a gente vê, além dos conflitos externos, né, da pancadaria e tal, existe um conflito interno ao personagem principal, porque ele, na verdade, são duas entidades diferentes. Uma delas é o Übermensch, o Miracle Man, e a outra é um humano normal, que é meio que como se representasse amarras do Übermensch à humanidade, que tentam não, mas acabam impedindo ou fazendo com que ele demore mais para alcançar o seu potencial total. Uma das principais coisas que o escritor original quer trabalhar, que pro Nietzsche é uma coisa boa, mas para ele é uma coisa ruim, é uma certa
transmoralidade, ou uma falta da moralidade humana que esse personagem, esse ser do Übermensch tem. Então nesse quadrinho a gente vai vendo, dentro dessa jornada do herói, como o personagem vai se tornando alguma coisa meio alien do nosso ponto de vista humano normal. Eu acho, pessoalmente, que a própria arte do quadrinho tenta pegar essa certa amoralidade, moralidade estranha, alienígena perante nós, e colocar ela nas páginas do quadrinho. É justamente isso que fez com que ele entrasse como parte daqueles quadrinhos dos anos 80 que eu falei pra vocês, porque ele não liga pro que era convenção naquela época. O autor e o artista, eles não se envergonham de pegar e mostrar cenas de extrema violência ou de situações que são muito incômodas da gente ver, assim, encarar normalmente. Como o personagem principal arrancando ao meio um personagem, destruindo ele totalmente, tipo, todos os sangues, vísceras, etc., mostrando lá normalmente. Isso não é um apelo à violência, justamente porque isso é intrínseco a essa teoria nietzschiana que está sendo abordada e está permeando todo o espírito do quadrinho. Então vale lembrar que nesse mês, junto com o lançamento da edição número 9, a gente vai ter também o relançamento da número 2. Para vocês que ficaram curiosos com essa história, todos esses conceitos e ideias que orbitam em volta dela, junte-se a nós nessa viagem para o mundo de Miracle Man.